Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu as nações à sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então, com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que se guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? Podem tomar assento. A Bíblia, a palavra de Deus, apresenta Deus como Criador. Ela apresenta, na realidade, a Trindade como Criador de todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três, a Trindade, agiu criando todas as coisas. Mas a Bíblia não apresenta Ele somente como Criador de todas as coisas. Ele também é apresentado como soberano. Imagina Deus criando o mundo e deixando o mundo aí à deriva. Imagina Deus criando o mundo e deixando o mundo se virar do jeito que puder. Imagina você, o caos que se tornaria. Então a Bíblia defende a ideia que Deus é criador e é provedor de todas as coisas. Ele não somente cria, mas Ele cria e mantém o que Ele criou. Sendo assim, nada foge do controle de Deus. Nada é feito sem a vontade de Deus. Tudo acontece, tudo vem à realização com a vontade de Deus. Deus não criou o homem e deixou ele aí à sua própria sorte. Deus criou o homem e continua com esse homem. Deus criou todas as coisas e continua dando a sua manutenção, fazendo a sua manutenção diária, todos os dias. Deus trabalhou no passado e trabalha até agora e continuará trabalhando. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala que Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas com a força do seu poder. Aquele Deus Criador apresentado em Gênesis, que pega do nada e faz tudo aparecer, esse Deus continua agindo na sua criação, continua cuidando da sua criação, continua trabalhando na sua criação. Ele não fez e largou aí, ao Deus dará, não.
está no controle de Deus. Está tudo debaixo da potente mão de Deus. Sendo assim, esse Deus soberano, Ele é o dono da história. Ele é o dono da história, Ele está na história, Ele faz a história, e a história acontece de acordo com aquilo que Ele pré-estabeleceu. Nada acontece por acaso, tudo acontece dentro da vontade de Deus. Nada está fora do seu controle. Por que estamos dizendo isso de introdução? O texto que nós lemos é uma profecia que se tornou história. Como é que Deus governa o mundo? Como que você pode ter certeza que Deus governa o mundo? Como que você chega a essa conclusão que Deus governa o mundo? Uma das maneiras de você chegar a essa conclusão, meditar sobre esse assunto e chegar nesse raciocínio, é ver as profecias. Deus chama a atenção do povo para algo chamado, denominado profecia. Quem é que fala e faz o negócio acontecer? Se tratando de profecia, nas religiões várias conhecidas do homem, existem adivinhações. Vamos supor, um adivinho lança o que nós chamamos de profecia. É um adivinho, não é alguém sendo dirigido por Deus. É alguém que se levantou e se denominou profeta e lança lá várias profecias, várias adivinhações. Dentro dessas várias adivinhações, tem uma que ele acertou. Aí ele trabalha o seu marketing em cima dessa que ele acertou. E leva ao esquecimento as 9 que não se realizaram. E assim ele mantém as pessoas enganadas dentro daquela predição, dentro daquela adivinhação que ele acertou. Mas não é assim o nosso Deus. O nosso Deus dá 10 revelações e as 10 se cumprem. Então, profecia nesse sentido aqui é algo que é dito antes de acontecer. E não é algo adivinhado, porque existem espíritos malignos e demônios que, na sua sabedoria que eles receberam de Deus enquanto eram anjos, antes de caírem, antes de se tornarem rebelados, eles usam também essa inteligência e passa para os seus súditos. Mas isso daí é uma adivinhação. Mas Deus não, Deus dá aos seus profetas, aos seus escolhidos, as profecias, e essas profecias se cumprem, porque Deus é o dono da história. Deus vai agir de tal maneira e age de tal maneira que tudo vem à tona para aquilo que Ele disse se cumprir, porque está escrito: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Mesmo que tudo se levante contra aquela profecia de Deus, mesmo assim, Deus luta pela sua palavra, Deus age pela sua palavra, e essa profecia vem se cumprir. Porque tudo contribui para que Deus faça com que a sua palavra seja realizada. Dentro desse propósito, até o mal contribui, até o inimigo que pensa que está fazendo um mal, acaba ajudando a profecia de Deus se cumprir, porque tudo está na mão dele. É por isso que esse texto que eu li aqui, o profeta se volta para as nações. As nações, o que são as nações? É que as nações são inimigas de Deus, são inimigas do povo de Deus. E Deus então pega e chama essas nações. Afinal de contas, vocês são inimigos, as nações são inimigas, mas Deus não foge da guerra, Deus não foge da batalha, e se propõe então um embate com essas nações. E chama essas nações para essas nações estarem apresentando as suas razões. Você sabe que as nações lutam contra Deus.
os povos se juntam e lutam contra Deus. Lutou no passado, luta contra Deus no presente e lutará contra Deus no futuro. É só você ler Apocalipse. Você vai ver que as nações lutam contra Deus. Se levanta contra Deus. O salmista no Salmo de número 2 diz assim: por que se mancomunam os reis da terra? Porque os reis da terra se juntam, fazem aliança entre si e vão e dizem: vamos tirar de cima de nós as suas cordas. Nós não queremos as cordas do ungido sobre nós. Nós não queremos as cordas de Cristo. Nós não queremos Cristo amarrando a nossa vida. Nós não queremos o amor de Cristo mandando na nossa vida. Nós não queremos ser preso de Cristo. Nós queremos agir por conta própria e agora estamos reunidos contra o ungido de Deus. Aí o salmista faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Eles se mancomunam, mas o Senhor rirá deles. O Senhor dará risada dessa união contra Deus. E o Senhor dirá: este é o meu rei, o Jesus Cristo, o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele é o meu rei. Recitarei o decreto. Tu me disse: eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. As nações se levantam contra Deus, mas Deus já prometeu as nações para Cristo. Mas o homem em si não enxerga e não conhece isso. O homem em si continua lutando contra Deus. E nessa luta contra Deus, Deus então traz aqui nesse capítulo que nós lemos uma profecia. Porque afinal de contas Deus levanta um rei, coloca ele para mandar no mundo inteiro. E quando esse rei apronta, achando que é o dono, achando que é o bambambam, Deus vai lá, tira ele e coloca outro no lugar. E é isso que está acontecendo aqui nesse capítulo 41. Deus está tirando do trono o rei de Babilônia e colocando no trono o rei Ciro. Quem que é esse rei Ciro? Até agora não surgiu o nome dele na história. Até agora, até esse momento aqui que o profeta trouxe essa profecia, ainda não tinha surgido o nome dele na história. Mas ele profetiza como se já estivesse acontecendo. E ele chama esse rei aqui, que é levantado lá do Oriente, ele chama esse homem e dá o nome a ele de justo. Mas por que justo? Se você buscar a história secular, você vai encontrar que esse homem de justiça mesmo, ele não teve nada, mas a Bíblia o chama de justo. Sabe por que a Bíblia o chama de justo? Porque ele vai fazer dentro da vontade de Deus aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus quer que ele faça. E o que Deus quer que ele faça é que ele leve de volta o povo de Israel que está em cativeiro, e ele leve de volta esse povo de Israel para a terra de Israel, para Jerusalém, para a capital e adjacências. E esse rei vai fazer e vai executar o que Deus determinou no seu pré-conselho. Mas não vai ser fácil assim, vai ter dificuldade, vai ter lutas. Alguém vai se levantar e vai se colocar no caminho dele, mas Deus levanta esse homem do nada, ele levanta esse homem contra o império da época, ele vai e vence o império da época e nada o detém. Está escrito aqui que ele andará por caminhos que ele não conhece. É lógico, ele foi levantado do nada, ele foi levantado lá da Pérsia. Mas ele se levanta e Deus vai na frente dele, e Deus vai entregando todos os reinos da época na mão dele, com um único objetivo. Qual era esse objetivo? Trazer o povo de Israel de volta para as terras de Israel.
trazer o povo de Judá, trazer a nação judaica de volta para Jerusalém. Era esse o propósito de Deus, era essa a profecia, e Deus chama todos os povos, todos os demônios, e fala: aqui está a minha profecia. Quem é que vai conseguir se levantar contra ela, ficar em pé diante dela e não fazer ela se cumprir? Quem é que tem essa capacidade? Quem tem em si a capacidade de ir lá e fazer Deus voltar atrás na sua palavra? Olhando para a história e olhando para a realidade do presente, nós sabemos que existem coisas que parece que anulam as profecias de Deus. E essas coisas chamam-se pecados. Os pecados vêm sobre o povo de Deus, e aí Deus não tem outro caminho a não ser o caminho da correção. Deus não tem outra coisa a fazer a não ser o caminho do juízo sobre o seu povo, porque o seu povo errou, o seu povo voltou as costas para Deus. E agora Deus então permite que esse povo seja saqueado e expatriado da sua pátria, levado em cativeiro, levado para o exílio. E as pessoas, as nações que vencem esse povo de Deus, agora se acha o dono da história, se acha que venceu, e o inimigo acha que venceu. Está tudo acabado para o povo de Deus, porque o povo de Deus pecou, e Deus não aceita o pecado, e agora Deus está com raiva do seu povo, e esse juízo é verdadeiro, essa ira é correta, porque o povo errou, e agora está acabado. E Deus se levanta e diz: não está acabado. Sabe por que não está acabado? Porque as palavras de Deus, as promessas de Deus, não estão com base na minha e na tua fidelidade. Não estão com base na capacidade humana, estão com base na capacidade divina. As promessas de Deus irão se cumprir. Deus traz o juízo, Deus executa o juízo sobre o pecado, mas Deus não anula a sua palavra está em pé. E a existência do povo de Israel, só existe a nação de Israel porque Deus fez uma promessa, e essa promessa é incondicional. Não tem condições para essa promessa. Essa promessa foi feita e essa promessa se cumprirá. O Messias, o ungido verdadeiro, o dono de todas as coisas, virá através dessa nação, e o pecado dessa nação não vai anular e não anulou a promessa de Deus. E agora Deus então vai agindo na história. Deus vai fazendo o seu querer na história e leva Ciro a grandes vitórias. E os reinos da época viram tudo isso e se ajuntaram. Tem um aí lutando contra nós, vamos nos ajuntar contra eles. E tem a ajuda do diabo também, né? Afinal de contas, o diabo consegue adivinhar muitas coisas, saber muitas coisas, e ele acredita mais na profecia do que nós mesmos. E o inimigo também se levanta lutando contra o povo de Deus. E essa luta aí é uma luta armada e também é uma luta de pensamentos. Afinal de contas, o versículo 6 diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Olha só, essa união aqui de esforço era uma união contra os propósitos de Deus. Deus tinha um propósito com Ciro, de Ciro governar o mundo inteiro, e nesse governo de Ciro, era da vontade de Deus que Ciro trouxesse o povo de Israel de volta para Jerusalém, mas existiu uma união de todas as nações. Eles se uniram, viram que estava muito difícil, que estavam perdendo, mas um disse para o outro: olha, se esforça, vamos nos esforçar, que a gente consegue vencer isso daí.
E eles se esforçaram, e não ficou somente no esforço psicológico, também partiu para o lado religioso, porque o versículo 7 diz assim: e o artífice animou o ourives. O artífice é o artesão que faz o ídolo, que constrói o ídolo. E o ourives é aquele que vem com acabamento em ouro para dar beleza ao ídolo. Então o artífice pega a madeira ou uma outra matéria-prima e faz o ídolo. Vem o ourives e joga e dá todo aquele toque final no ídolo, e fica aquele ídolo lá, né, charmoso, bonito, tá cheio de ouro, mas por dentro é madeira, é pó, é gesso, é metal, seja lá o que for lá, não passa de um ser inanimado, não tem animação nesse ser, mas um ajudou o outro. Povo idólatra, um ajudando o outro na luta contra Deus. Sabe o que isso me lembra? Capítulo 11 de Gênesis. Os homens se uniram para construir uma torre com o objetivo de chegar no céu. Olha só, o objetivo é muito bom. Chegar no céu é um objetivo nobre. Mas o caminho, a maneira de chegar no céu era totalmente humana, totalmente diabólica. Porque a maneira de chegar no céu é através de Cristo. E aqueles homens queriam chegar no céu através das suas obras. Então os homens se unem no erro. É mais fácil se unir no erro do que se unir na verdade. Na verdade, muitas das vezes você se levanta a favor da verdade e no fim você fica sozinho combatendo pela verdade. Todo mundo foge, todo mundo dá no pé. Vocês viram como foi com Cristo? Cristo disse: olha, está escrito, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E os apóstolos falavam: de jeito nenhum, nós vamos com você até a morte. Nós vamos lá, ó, pode todo mundo fugir, mas eu não fujo, eu vou com você até a morte. E o mais corajoso foi o que mais negou Cristo. Negou Cristo diante da empregada, negou Cristo diante dos empregados, negou Cristo 3 vezes para escapar da morte. Então as pessoas se unem muito bem no erro, mas se unir em favor da verdade é difícil. Mas preste atenção no texto. Presta atenção, porque agora no versículo 8, começa uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo para mim, para você que estamos andando na verdade. Tem aí, já fizemos a introdução, tem aí, né, a profecia, tem a história. Deus está no controle de tudo, e dentro dessa vontade de Deus está o povo dele, que agora é a igreja. Quando Isaías profetizou isso daqui, o único povo de Deus, era o povo de Israel. Mas veio o Cristo, e os israelitas rejeitaram Cristo, e agora o Evangelho se volta para todas as nações, e do meio de todas as nações, Deus levanta homens e mulheres, junto com judeus convertidos, e agora se forma uma igreja, e essa igreja está no centro da vontade de Deus. É com essa igreja que Deus dá continuidade à vontade dele ser realizada na terra. Essa igreja faz parte da vontade de Deus. Essa igreja está no projeto de Deus. A igreja vinda de todas as nações está no projeto original de Deus. E agora nós pegamos essa palavra para nós, para termos ânimos de seguir em frente. E diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Se as nações estão contra mim, se as nações não compreendem e não entendem, se as nações pegam 10 adivinhação, uma se cumpriu e eles esquecem das 9, e acreditam em ídolos, e acreditam e lutam contra mim, e essas nações estão destinadas à ira futura, mas não é assim contigo, igreja, não é assim com você. Sabe por quê? Porque eu te elegi. Sabe o que é isso? Eu te escolhi. Sabe o que é isso? É a doutrina da eleição. Você é eleito de Deus. Deus colocou os olhos sobre você. No meio de tanta gente, no meio de tantas pessoas, Deus colocou os olhos em você e disse: você é meu.
Jacó, você é meu. Sabe como que você é meu? Porque eu fui lá no passado e te escolhi. Quem era você no passado? Era Abraão, só tinha uma esposa estéril, era alguém que não tinha nada, que não possuía nada, mas eu te escolhi. Pequeno, insignificante, o menor de todos, mas eu te escolhi. Vocês são semente do meu amigo. Mas quem é amigo de Deus? Abraão, sim, foi chamado amigo de Deus, mas tem um amigo também, Cristo. Nós fomos escolhidos em Cristo. Abraão foi escolhido em Cristo, Israel foi escolhido em Cristo, você foi escolhido em Cristo, através de Cristo. Eu te escolhi. Se eu faço algumas coisas com as nações, faço essas nações trabalhar para mim e nem sabem que estão trabalhando para mim. E depois trabalham, eu dou o pagamento para eles, eles nem sabem que é eu que estou dando o pagamento. E eles vão lá e agradecem a um ídolo mudo, porque eles não receberam o entendimento que é eu que faço tudo, e eles vão lá e agradecem ao ídolo mudo que não fez nada. Mas toda essa cegueira espiritual é porque eu não escolhi eles. Mas sabe o que você enxerga? Sabe o que você compreende? Sabe o que você entende? Porque eu te escolhi. Mateus capítulo 13, que é o capítulo onde Mateus introduz as parábolas de Cristo. E ali Mateus vai dando várias parábolas, dizendo que Cristo só conversava com o povo através de parábolas. E os discípulos chamam Cristo do lado e perguntam para Cristo: olha, por que o Senhor fala com eles por parábolas? Eu falo com eles por parábolas, para que se cumpra uma profecia na vida deles, que eles ouvirão, mas não compreenderão, verão, mas não enxergarão. Mas convosco eu acho diferente. Com vocês eu faço diferente. Eu falo para eles por parábola, mas para vocês eu dou o entendimento da parábola. Eu dou a explicação da parábola. Eu ensino a parábola. Está cheio de gente por aí que ouve, mas não ouve, enxerga, mas não enxerga. Mas você é diferente. Sabe por que você é diferente? Porque eu te escolhi. E aí alguém pode dizer: mas tem injustiça aí da parte de Deus. Deixa a pessoa falar o que quiser falar. A vontade de Deus é essa e é assim que será. Eu te escolhi. Eu te chamei. No meio de tanta gente, eu chamei você. E dei entendimento para você. E dei compreensão para você, e abri os vossos olhos, e bem-aventurado é vocês que enxergam, bem-aventurado é vocês que ouvem, porque no passado, muitos justos, muitos profetas quiseram ver o que vocês veem, enxergar o que vocês enxergam, e ouvir o que vocês ouvem, e não puderam, porque eles falavam, e eles mesmos não compreendiam a profecia que eles estavam falando. Eles falavam de coisas futuras, eles falavam no Messias e não compreendiam a mensagem que eles estavam trazendo. Mas hoje nós lemos e com poucos minutos de leitura nós compreendemos. Sabe por quê? Porque é nos dado agora o conhecer, o entendimento. Deus vai abrindo o nosso entendimento. Deus deu no entendimento para nós. Por quê? Porque Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Porque eu te escolhi, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo. Olha, de entre os mais excelentes. Olha ao teu redor, está cheio de pessoas bambambãs no mundo, cheio de pessoas ricas e de muitas posses, mas Deus chamou você. Tem gente que do lado intelectual ganha de 50-0 de nós. Até fala: olha, lá no meio daqueles crentes só tem burro, só tem gente de baixo nível cultural, por isso que eles acreditam naquilo lá que falam. Chegam a fazer essa acusação, mas aqui está escrito: dentre os mais excelentes eu te escolhi. Excelentes aí no mundo, pessoas grandes aí no mundo,
pessoas com os holofotes voltadas para elas, mas Deus foi lá, e para você que ninguém dava nada, foi sobre você que Deus colocou os olhos e te chamou, e você está aqui, e você está aí, obedecendo a Deus, exaltando a Deus e glorificando a Deus. E tem mais uma, hein? A ti te escolhi e não te rejeitei. Não fique pensando que o juízo, que a correção de Deus sobre a igreja é sinônimo de rejeição. Deus corrige a todo que ama e açoita aquele que ele recebe por filho. E o julgamento começa pela igreja de Deus, é pela casa de Deus. A correção não é sinônimo de rejeição. Deus chama a atenção de quem Ele verdadeiramente ama. Quem é fruto do seu amor, Deus chama a atenção. Deus te repreende. Deus vai lá e não deixa você cometer coisas mais graves. E quando você comete o erro, Deus vai lá e te chama a atenção. Mas isso não é rejeição. Povo de Israel, vocês estão aqui em cativeiro por causa do vosso pecado, mas isso não significa que eu rejeitei vocês. Sabe qual é o difícil? A grande dificuldade é ter um Deus poderoso, e é poderoso, Deus dono de tudo, e de repente você se vê sem nada, cercado pelos teus inimigos, e os inimigos estão zombando e dizendo: onde está o teu Deus? O nosso Deus é maior do que o teu Deus. E era essa a situação dos exilados, e é muitas das vezes a nossa situação também. O mundo nos cerca, tudo nos cerca, e nós nos vemos lá embaixo e temos a tendência de achar que Deus nos largou, que Deus nos abandonou, que tudo está acabado, não é culpa de Deus, não é culpa minha mesmo, tudo está por água abaixo, porque eu errei, porque eu transgredi, porque eu fiz tudo errado, porque a minha fé não alcançou, e nós vamos nos condenando, e nós vamos nos diminuindo, e nós deixamos de olhar para a palavra de Deus que diz: eu não te rejeitei, o meu plano continua em pé, a minha promessa continua em pé, o meu Cristo é vencedor, continua em pé, continua de braço estendido, continua te amando. Aquele que te amou no passado, te ama no presente e vai te amar no futuro. Ele é o teu Deus, Ele não te rejeita. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não é um mau pastor. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, e Ele, como bom pastor, Ele não perde as suas ovelhas. Pode acreditar, pode se voltar para Cristo, porque Ele não te rejeitou. Embora a situação esteja falando o contrário, mas a Bíblia diz que Ele não te rejeitou. Ele continua te ajudando. E aí ele diz no versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Eu estou com você, não temas. Mas Senhor, eu não mereço nada, não tenho nada. Agora eu estou lembrando da passagem de Gideão. Deus falou para Gideão: ó varão valoroso, eu sou contigo. Qual foi a resposta de Gideão? Mas se o Senhor é conosco, por que todo esse mal está acontecendo para nós? Se o Senhor é conosco, por que os midianistas estão invadindo as nossas searas, levando tudo que a gente produz, se o Senhor é conosco? Tem hora que a situação está tão feia, que vem a palavra que Deus é contigo, e você responde como Gideão. Por quê? Porque na realidade, por causa do erro da igreja, o inimigo está conseguindo fazer grande arruaça no meio da igreja, e nós nos vemos em fracasso. Mas olha o que está dizendo aqui: não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, não fique apavorado. Vocês lembram da passagem lá da tempestade no mar que os discípulos estavam enfrentando? Que quando vinha vindo o socorro, eles interpretaram o socorro como fantasma.
Cristo vinha, olha, eles estavam lá lutando, não pararam de lutar, e quando o socorro estava chegando perto, eles interpretaram mal. Olha, está vindo um fantasma aí. Já não basta a tempestade e o mar querendo nos afogar, agora começou a aparecer fantasma. É igual aquele provérbio, né, dos camaradas, fala, quanto mais reza, mais assombração aparece. Já não chega a dificuldade, agora está começando a aparecer fantasma. Estava vindo Cristo e eles estavam interpretando como fantasma. É a situação, é a luta, é os problemas, é a dificuldade. Olha, em casa foi tudo despedaçado, perdi tudo, tudo foi de água abaixo, me tomaram o que eu tinha e o que eu não tinha. E agora, Senhor? Agora parece que está vindo um fantasma aí. Não, não é fantasma não, é Cristo vindo no seu barco, é Cristo vindo no seu socorro. Não te assombres, não fique assombrado, não fique temeroso. Olha, quando nós estamos com medo, o medo faz a gente ver coisas que não existem. Quando o negócio está muito difícil, agora aquelas mulheres iam caminhando para levar um unguento para ungir o corpo de Jesus. E elas estavam caminhando, conversando entre si, e uma dizendo para a outra, quem é que vai tirar a pedra para a gente fazer o que nós vamos fazer? Elas nem imaginavam que bem antes delas acordarem, o anjo já tinha ido lá, já tinha removido a pedra, Cristo já tinha saído do sepulcro, e elas estavam preocupadas com uma coisa que já estava feita. Já está feito, você não precisa se preocupar, você não precisa arrumar problema onde não tem problema. O problema já foi solucionado, a pedra já foi removida, está solucionado. Não te assombres. Não fique com medo, não temas, porque eu sou o teu Deus. Sabe o que é isso daí? É posse, é algo pessoal. Eu sou o teu. Eu não vou ser, eu não fui no passado, eu sou no presente. Fui no passado, sou no presente e serei no futuro. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Criador de todas as coisas, sou dono de todas as coisas, é a transcendência de Deus. Deus está acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele é imanente, aquele que está com você. É como alguém fez uma pergunta para uma sábia, uma mulher sábia de Deus, que não tinha inteligência intelectual, mas fizeram uma pergunta para ela difícil. Uma pergunta complicada. Perguntaram para ela assim, olha, você crê muito em Deus, mas qual que é o tamanho do teu Deus? E ela deu a seguinte resposta: o meu Deus é tão grande, que o universo inteiro, o mundo inteiro, todas as coisas, não comporta Ele, de tão grande que Ele é. Mas ao mesmo tempo Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que Ele cabe dentro do meu coração. Com essa resposta aí, ela deu uma resposta que os teólogos chamam de transcendência e imanência de Deus. Transcendência fala da grandeza de Deus, e a imanência fala daquela capacidade que Ele tem e de se fazer tão pequeno e ser o teu Deus. Embora Ele seja o dono de tudo, como o salmista escreveu, Deus se inclina para ouvir a oração do aflito. Ele é o teu Deus. Ele não deixou de ser o teu Deus. A despeito do teu erro, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, Ele não deixou de ser o teu Deus. Ele é o teu Deus e sempre será o teu Deus. Eu estou contigo, diz o Senhor, até a morte. É essa a promessa de Deus para nós. E eu te esforço. Aqui vem uma situação que é diferente do versículo de número 6. Que um ao outro animou o outro e disse, esforça-te. Não, agora nós não temos a ajuda do homem, nós temos uma ajuda melhor. Deus é aquele que nos esforça. Nós já entregamos o ponto, já deixamos de batalhar, já nos consideramos derrotados, mas Deus vai lá e nos levanta do pó, nos levanta do monturo, nos ergue, como está escrito, né?
Deus faz com que o solitário habite em família. Está vendo? O camarada aceita a Cristo. Muitas das vezes a família abandona ele, fica sem nada, mas ele ganha uma grande família. Ele ganha uma família que vai morar no céu. E estamos aqui habitando entre família. Deus pega o necessitado e faz com que ele habite, o solitário, e faz com que ele habite em família. Deus abençoa, Ele te esforça e te ajuda. Eu te esforço, eu te dou ânimo, eu vou te dar ânimo, eu vou animar a tua vida, eu vou levantar você. Essa crise que você está passando, eu vou lá, coloco ombro a ombro contigo, te esforço e te ajudo, eu te levo adiante. Afinal de contas, pensa no cálculo financeiro para tirar uma nação de um lugar e levar para outro local, e chegar naquele local está tudo destruído. E Ciro foi lá e proveu todas as coisas, bancou a construção do templo, bancou a reconstrução de Jerusalém. Se olha assim, a gente não tem condição de nada, mas Deus vai lá e providencia todas as coisas. Deus providencia o dinheiro, Deus providencia a casa, Deus providencia o alimento, Deus providencia todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele é o teu Deus, porque Ele está contigo. E te sustento com a destra da minha justiça. Destra é o lugar de destaque, é o lado direito do rei, a mão direita do rei. Vocês lembram da passagem lá da mãe de João e Tiago? O pedido dela, que todo mundo ficou bravo. O pedido dela era o seguinte: olha, mestre, você concede para os meus 2 filhos que um se sente do teu lado direito e outro se sente do lado esquerdo? Ali, todo mundo ficou bravo com esse pedido aí, porque é um lugar de destaque. Cristo falou: olha, isso não compete a mim, isso está preparado para alguém que Deus preparou para isso. Mas olha só, eu te sustento com a destra da minha justiça. Pensa bem na posição, do lado direito de Deus. Qual é o acusador que vai conseguir destruir você? Qual é a acusação que vai conseguir te derrubar? Aí você vai para Romanos, capítulo 8, versículo 31. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem perdoa, é Deus quem perdoou seus pecados, é Deus que te levantou, é Deus que te colocou do lado direito. Você vai estar do lado direito e vai ouvir a voz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Quem é que vai tirar você desse lugar? Ninguém consegue, ninguém tem capacidade. A destra da justiça de Deus mantém você na presença dele. E aí ele diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornam-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Aí você vai buscar, vai olhar: cadê os meus acusadores? Lembra da mulher que dizem que foi apanhada em adultério? Quando Cristo se abaixou e disse: olha, quem não tiver pecado, atiram a primeira pedra contra ela. Está aí, está na mão de vocês. Vocês podem executar a sentença de morte contra ela. Mas tem um detalhe: quem não cometeu o pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Mas não ficou não sobrou um. E Cristo pergunta: mas ninguém te condenou? Ela diz: não, ninguém. Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Você vai olhar, sabe aqueles camaradas que estão pisando em você, tirando sarro, zoando com a tua cara? Você vai olhar e cadê eles? Você não precisa cantar o hino da Damares, não é isso aí não, porque o hino da Damares é só a misericórdia, né? O hino da Damares é vingativo. Você não precisa tomar vingança nenhuma, nem hino, você não precisa se vingar nada. É só acreditar na profecia de Deus. Você vai olhar e não vai encontrar ninguém. Afinal de contas, quem estiver do lado esquerdo vai estar muito longe, viu? E quando Cristo der a sentença, vão ficar mais longe ainda. Você vai olhar no céu e só vai ver gente boa. Só vai ter gente boa, e junto com gente boa vai ter anjos e anjos.
Você vai olhar e não vai encontrar os acusadores. Os acusadores foram todos expulsos. Deus os expulsou, Deus os mandou para bem longe. Você vai olhar e não vai encontrar mais nada. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu tomo você pela mão. Olha só, não é você que está segurando na mão de Deus, é Deus que está segurando na tua. Porque se fosse o contrário, na primeira prova você larga, mas Deus não larga. Você é fraco, mas Deus é forte. Você é pequeno, mas Deus é grande. Deus está segurando você pela mão direita. Eu te seguro pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E aí o versículo 14 que eu não li, vai falar de como eles eram vistos pelos inimigos. O versículo 14, lê aí o versículo 14, você que está com a Bíblia aberta. O nome aí é verme. Não temas, bichinho de Jacó. Não temas, vermezinho. Olha só, os inimigos olhavam para o povo de Israel e falavam: isso aí é um verme, isso aí é um lixo. O que o apóstolo Paulo disse? Ele disse: olha, até hoje nós apóstolos temos sido considerados a escória do mundo, o lixo do mundo. Não temos morada certa, não temos lugar certo, não temos pousada certa, não sabemos o que vamos comer amanhã, mas Deus é conosco. O mundo olha para você e não dá nada, mas Deus fala: pode deixar, você é o meu vermezinho, você é o meu bichinho. Não tem problema as pessoas se tratarem como verme. Afinal de contas, disse assim: olha, se chamaram um pai de família de Beelzebu, de capeta, que dirá aos seus domésticos? Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão às prisões. Eles vão lá e vai entregar vocês na sinagoga. Aí pronto, você entregue na sinagoga, mas logo na igreja. A igreja que está lá para me proteger vai me condenar. Vai, a sinagoga. É o sacerdote, é o judeu, é o religioso. Todo mundo vai te condenar, mas eu não te condeno, eu te ajudo. Eu sou contigo. Amém? Vamos colocar em